se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. O Filosofando está de volta. Hoje falamos sobre um artigo escrito por Kardec na Revista Espírita de 1866. Os tempos são chegados. Leia artigos, assista a vídeos, tenha acesso a biografias e outras coisas interessantes relacionadas à área filosófica no portal de estudos do filosofiaespírita.org. Deixe também a sua opinião ou a sua dúvida no Fale Conosco, do www.tvmundomaior.com.br ou pelo facebook.com/cefeorg. Professora Sônia, no bloco anterior estávamos falando sobre a visão mística que se tem a respeito dessa expressão, os tempos são chegados. Exatamente, Márcia. Veja, essa visão mística faz parte do imaginário humano. O nosso inconsciente coletivo ainda transita na fantasia, nas criações lúdicas, muitas vezes, como o homem grego antigo, né? Diante do futuro, ele sentia fascínio, curiosidade e temor, porque ele estava sob as injunções dos deuses gregos, que eram deuses passionais e vingativos. Então, essa ideia no Ocidente se cristalizou no nosso inconsciente coletivo. Então, todas as manifestações que ocorrem hoje foram impregnadas desse misticismo, né? As manifestações de ordem social, política e até intelectual. Quando nós lemos algumas obras que trazem essas figuras mitológicas, nós devemos sempre remontar a esse período para que nós possamos entender a mentalidade que traz, né, e que transita ainda nesse tempo. São médiuns, são espíritos que ainda não se desapegaram dessas ideias, né, como as histórias que nós vemos hoje com base no mito do dragão, no mito dos guardiões, no mito de tantas outras coisas que nós vemos por aí, mas que na realidade não retratam a verdadeira motivação, o verdadeiro passo em busca de uma solução dos nossos problemas e das nossas dificuldades. Quando Kardec diz dos sinais dos tempos, ele está dizendo que nós estamos chegando num determinado momento em que nada daquilo que fizemos até agora nos satisfaz mais, né? Então, o progresso alcançado até agora, o progresso tecnológico, científico, não está satisfazendo a alma humana no sentido da realização de ordem pessoal e até íntima. O que é que nos falta? Nos falta desenvolver em nós o senso moral cada vez mais. Nós já temos um senso moral desenvolvido, mas está nos faltando ainda mais acrescentar a esse senso moral, que os espíritos dizem tão bem e que nós precisamos ainda compreender mais aprofundadamente, que são os sentidos da solidariedade, da caridade, da fraternidade, da empatia com relação ao próximo. Voltando à questão do mito, nós estamos, para essas pessoas que ainda transitam nesse tipo de consciência e que vivem o mito da catástrofe, né? Então, nós estamos em vias de uma catástrofe. Não há catástrofe alguma. O fim do mundo está sempre próximo, né? Então, há uma data definida para isso, né? Daí o surgimento, até no cinema, de filmes como 2012, você se recorda? Em que todos achavam, as pessoas que estão imersas nessa mentalidade mitológica, achavam que iria haver algum processo, alguma coisa, algum acontecimento em larga escala que poderia desencadear
o fim dos tempos, né? Agora já temos uma outra data, que é 2019, mas sempre no segmento dessa mentalidade imersa nos mitos. Quando nós estudamos aprofundadamente a doutrina espírita, e nós temos também um livro bastante interessante do professor José Herculano Pires, que é O Espírito e o Tempo. Sim. Então ele vai estudar aprofundadamente, como eu já disse, com base num livro de um antropólogo inglês chamado John Murphy, que estuda as religiões antigas. Ele vai dizer dos horizontes, os horizontes tribais, o horizonte profético. Então, todo esse cenário onde o ser humano, a mente humana, mergulhou e esqueceu de sair. Então, o Espiritismo é uma proposta importantíssima para que nós saiamos desse momento para alçar voo às nossas realizações grandiosas que nos aguardam. Mas nós não saímos, nós estamos ainda presos nessas concepções. Nós precisamos voltar os olhos para a doutrina espírita. Sim. É interessante que Kardec, ele afirma que há um duplo progresso, né? Isso. Ele diz o seguinte: o globo progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem, e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então, é o que você disse há pouco, né? O progresso se faz nesses dois sentidos e estamos carentes da moralidade, né? Do avanço moral. Mas agora nós vamos interromper só um instante e voltaremos logo mais para o nosso terceiro bloco. Não saia daí.